Meus cumprimentos fraternais ao casal de pastores Luiz e Sandra Pedroso, titulares desta 8ª Igreja Batista Independência Filadélfia de Curitiba. Bem assim ao colega pastor Gilson Bétiga, integrante do ministério da mesma. Cumprimentos especiais também a você, que nos assiste. Muito obrigado pela sua participação. Nossa lição de hoje, muito escrita, isto é, muito bem escrita e explicada, sobre um tema atualíssimo, do qual pouco nos atentamos, foi escrita pelo psicólogo e pastor Paulo Azevedo. Seu título: Somatização e Autonegação, Fatos Existenciais. Sua base bíblica para a dissertação deste título está em Jeremias capítulo 17, versículo 14, que diz, abro aspas, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Fecho aspas. Como parte introdutória, o autor discorre algumas situações atuais no mundo contemporâneo, pois vivemos momentos que têm nos deixado enfermos e, por isso, somos levados a agir, na maioria das vezes, simulando aspectos fisiológicos que tendem a nos fazer até querer desistir da vida. Você já deve ter percebido esta realidade. Aliás, não somente com outras pessoas, mas às vezes nos surpreendemos conosco mesmo. Como seria bom se conseguíssemos tornar todos os nossos desejos em realidade? Se conseguirmos transformar nossos desejos em comportamento, logo seria fácil torná-los realidade. Mas isso é sempre possível? E como ficaria o nosso arbítrio? Deus nos capacitou a pesar, isto mesmo, colocar na balança os nossos desejos, nossas realidades e comportamentos e analisarmos se realmente seriam o melhor para cada um de nós. O fato de vivermos uma autonegação acompanhada de profundas somatizações tem transformado nossa vida num desespero. Nesta lição, o autor pretende nos levar a entender a necessidade de vivermos uma vida diferente, segundo os ensinamentos de Jesus. Precisamos viver uma autonegação totalmente dissociada da somatização. Parece difícil de entender o que o autor está querendo nos dizer, não é mesmo? Mas observem com atenção os demais tópicos. Primeiro tópico, autonegação, uma ordem divina. Esta frase isolada causa-nos uma sensação de medo e curiosidade. Mas vamos entender a motivação da construção desta expressão. Autonegação. Qual a sua definição? No limite, é uma atitude não natural e poderosa, que pode ser expressa assim. Ao invés de insistir pelos meus direitos, estou disposto a deixá-los em favor dos outros. Este é um padrão de comportamento que se aprende por meio da disciplina, pois tudo na sociedade moderna trabalha contra ele. Observem o texto bíblico. Abro aspas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi Jesus quem disse isso e o evangelista Marcos registrou no seu evangelho, capítulo 8, versículo 34b. Jesus chega num lugar deserto em Cesareia de Filipe, consegue atrair uma grande multidão que se mostrava simpática à sua pregação e fala.
Se você fizer uma simples cogitação de me seguir, isso só será possível se deixar de lado todas as suas projeções de futuro, negar o seu eu, renunciar às suas vontades próprias e priorizar a minha vontade. Isto é um exemplo de autonegação. Ouvir uma palavra dessas é muito forte. Não nos esqueçamos que a cruz era um instrumento de maldição e a abordagem que Jesus trazia naquele momento era um assunto novo, até para os discípulos. Quem poderia aceitar a ideia de que seu mestre se tornaria em maldição? Nunca foi fácil ser ensinado por Jesus, mas agora já se tornava praticamente impossível. A aplicação. Jesus disse que deveríamos pegar a nossa cruz e segui-lo. E quanto a você, pessoalmente? Estaria disposto a deixar de lado sua vida para seguir a Cristo? Pense consigo mesmo. Item número 2. Autonegação como instrumento de libertação. Quando Jesus chega para aquele povo e traz um ensinamento de cruz e autonegação, na mesma hora vai totalmente no sentido contrário daquele povo tão sofrido que estava vivenciando a dominação dos romanos. Fato que lhe causava muita dor. Eles buscavam um libertador para o povo e não a oportunidade de suportar o sofrimento da cruz. Inserindo aqui uma parte da história geral, os romanos eram conhecidos como os conquistadores de terras, de povos, de nações. E chegou a vez de Israel, e os romanos estavam lá, com seus costumes, com a sua religião, com o seu direito, isto é, com a sua legislação e com a sua autoridade. Como viviam sôfregos os judeus e os israelitas, afinal de contas. Quando chegamos a entender a necessidade de viver a autonegação, entendemos que ao mortificarmos o nosso eu, os ensinamentos de nosso mestre passarão a ser prioridade constante em nossa vida. Nenhum de nós está predisposto a aniquilar suas vontades. Nosso interior só tem essa disposição quando existe algo maior para ser alcançado. O apóstolo Paulo certa vez expressou, abro aspas, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá registrado em Gálatas capítulo 2, versículo 20. A aplicação deste tópico. O que você entendeu como mortificação do eu? Você está disposto a declarar como Paulo? Já estou crucificado com Cristo? Item número 3 da nossa lição. Personagens bíblicos que viveram essa autonegação. Toda vez que passamos por uma grande luta, mesmo que tenhamos conseguido uma vitória expressiva, acontece sempre um desgaste emocional e muitas vezes físico, de grande monta. Isso se torna uma potencial porta de entrada para uma crise psicológica. Elias tinha conquistado uma grande vitória sobre os profetas de Baal e agora, por debilidade psíquica, enfrenta a depressão que o levou a negar o seu chamado e a autonegação de sua autoridade espiritual, somatizando fraqueza física e uma debilidade que só teve fim com a intervenção divina. Todos nós somos suscetíveis
a acontecimentos como esse, se também não cuidarmos de nossa vida psíquica. O que dizer de Abraão, quando foi desafiado a renunciar ao seu amor de pai para cumprir a ordem de Deus de sacrificar o seu filho? Está lá registrado em Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 17. Sem dúvida, esta é uma das passagens mais difíceis narradas na Bíblia. Sacrificá-lo? Só com muita fé e confiança em Deus. Além destes, temos também no apóstolo Paulo um exemplo de total autonegação, na mesma medida em que afirma: não vivo eu, Cristo vive em mim, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Uma aplicação. O que você entendeu como mortificação do eu, já está disposto a declarar como o apóstolo Paulo, abre aspas, já estou crucificado com Cristo? Fecho aspas. Quarto ponto. O perigo da autonegação tornar-se em somatização. Vimos com clareza o que é autonegação, mas o que vem a ser somatização? O termo somatização, soma em grego, corpo, foi introduzido por Wilhelm Stekel em 1924. Na verdade, trata-se da geração de sintomas físicos derivados de problemas psíquicos ou psiquiátricos, como emoções muito afloradas ou mesmo ansiedade. Este fenômeno é um transtorno mental em que o indivíduo se queixa de sintomas clínicos diversos em seu corpo, embora não seja possível detectar nada de orgânico. Em nosso meio é possível notar alguns casos de pessoas que, por acreditarem que não levam uma vida santa, são castigados por Deus e acabam sofrendo sintomas físicos que para eles são muito graves. Com esse estado de vitimização, nosso corpo, que é uma máquina super inteligente, vai criar uma válvula de escape para que possamos amenizar nossa dor. Somatizamos, assim, sem perceber, doenças para aliviar esse estresse, como dores de cabeça, dor no estômago, sudorese intensa, taquicardia, falta de apetite, insônia e outros sintomas. Como aplicação, você já viveu uma situação que o levou a desenvolver uma doença somática devido a um episódio vivenciado em sua vida secular? Como conclusão, o autor escreveu o seguinte: servimos a um Deus de promessas, que zela pelos seus. Ao mesmo tempo que ele incentiva a autonegação, ele nos alerta: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. A autonegação é necessária por princípio, para que possamos deixar nossas vontades e ver Cristo nascer e nos aperfeiçoar dia após dia. Devemos sempre lembrar que contamos com um Deus cuidador, um verdadeiro e bom pastor, que cuida de nós em todos os detalhes. Não um carrasco que sente prazer em nos castigar.
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, disse Jesus, e o evangelista João registrou isso no seu evangelho, capítulo 10, versículo 10. Que pastor é esse que dá a sua vida por nós? Mas mesmo assim quer nos destruir. Nada disso. O fato é que temos um Deus que cuida de nós. E quando somos levados a pensar sobre isso, passamos a ter paz. A paz que excede todo o entendimento passa a tomar conta de cada parte de nosso ser, excluindo toda vontade ou possibilidade de uma somatização. Que Deus o abençoe e lhe leve a ter uma vida de verdadeira paz, disse Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Que Deus te abençoe. Amém.